Então, Pedro, qual que é a sua história com o inglês? Bom, então eu comecei a estudar inglês quando eu tinha acho que 7 anos de idade. Que eu via minhas irmãs mais velhas que já estudavam inglês na escola e eu via elas estudando aquilo, é um negócio, né, uma língua completamente diferente e me interessava muito, né, especialmente porque eu jogava videogame, né, gostava de jogar, e os jogos eram todos em inglês e gostava muito de ver filmes também. Inclusive na época, na locadora embaixo da minha casa, só tinha o Esqueceram de Mim, que é um filme que eu adorava, só tinha em inglês, sem legenda, sem dublagem. E eu alugava e assistia, assisti várias vezes, assim, pelo prazer de ver o filme, né? E de escutar aquele negócio diferente que é o inglês. Então, assim, comecei por isso, né, muito por querer um acesso a esse mundo, né? Ao qual o inglês, né, me abriria as portas. Aí mais tarde, quando eu mudei para o Rio, já com uns 9 anos, aí eu comecei a fazer aula em cursinho de inglês, continuava, né? Aí nessa época a internet estava começando a virar, né, um fenômeno assim. Eu continuava buscando informação sobre jogos, sobre filmes na internet. Então, desde muito cedo eu comecei a ter contato com conteúdo, né, real em inglês, assim, não conteúdo de livro, né, de livro texto, mas conteúdo real que as pessoas escreviam e publicavam na internet. Então, por exemplo, eu adorava Pokémon, né, os jogos Pokémon, então eu ia atrás de informação sobre isso na internet, eu começava a ler e tal. Até na época eu comecei a fazer um site sobre Pokémon em inglês, né, escrevendo em inglês lá do jeito que eu sabia na época mesmo. O site nunca saiu, mas valeu a pena o exercício, né? Aí depois, já um pouquinho mais tarde, com uns 15 anos, eu já tinha começado a ler os livros da série Harry Potter, em português. E aí eu ganhei o quarto livro da série em inglês da minha tia e, né, assim, sem ter muita noção da minha ignorância, eu resolvi ler com o inglês que eu tinha mesmo, que não era muito, era razoável, mas não era muito, né? Não o suficiente para ler um livro daqueles. Mas eu fui, li, quebrei a cara, né? Li, gostei demais. E aí todo ano, né, na época os livros da série ainda estavam sendo publicados, e aí toda vez que ela lançava um livro novo, né, quando ela lançou o quinto, por exemplo, eu reli todos em inglês, todos os anteriores em inglês, e li o quinto. E aí toda vez que ela lançava um livro novo eu fazia isso, eu relia todos e lia o que ela estava lançando. Então nisso aí eu aprendi demais, né? Eu reli a série inteira, né, umas 3 ou 4 vezes. E aí, nesse meio tempo, assim, além do Harry Potter, eu li O Senhor dos Anéis, eu li O Hobbit, né, e sempre assim, né, na cara e na coragem, sem ter muito uma orientação de alguém, e né, sem me preocupar muito com olhar as palavras no dicionário, eu ia tentando pegar pelo contexto mesmo. E aí, já um pouco mais tarde, com 19, 20 anos, eu li Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, que foi um livro pelo qual me apaixonei, assim, porque ela tem uma escrita muito clara e uma percepção psicológica das personagens muito profunda, além do humor, aquela coisa do wit, né, que é um humor verbal inteligente, que me cativou demais. E aí foi por isso que eu resolvi fazer letras, assim, muito por esse contato com a Jane Austen. Aí você resolveu fazer letras e acabou não fazendo letras em inglês, como você pretendia, Isso, exatamente. e foi Aí pro grego. fui pro grego, né? Eu comecei no inglês, mas depois acabei mudando pro grego. Mas
nesse tempo eu continuava lendo algumas coisas, uns contos, coisas assim, mas não lia muito, não. Aí já um pouquinho depois, com uns 24 anos, eu fui morar nos Estados Unidos. Na verdade, eu fui fazer um curso intensivo de um mês na casa da professora Margarita Noyes. Eu fui a primeira turma de brasileiros que foi para lá, para casa dela. E quando a gente chegou lá, ela estava começando a ler a peça Ricardo II, do Shakespeare, com um professor brasileiro, amigo dela que mora lá. E aí, quando ela viu que os alunos que tinham chegado lá tinham um nível maior, né? Quando eu cheguei lá, eu já tinha começado a dar aula de inglês aqui, né? Eu já tinha, inclusive, tirado o CPI. Aí ela resolveu convidar a gente para ler a peça com eles. E aí foi meu primeiro contato com Shakespeare, eu fiquei fascinado, assim. Até hoje eu acho que Ricardo II é minha peça favorita. E, e aí foi assim o que despertou meu interesse pela poesia. Então eu comecei a ler uns poemas avulsos aqui e ali, de autores variados, sem muito método, sem muita ordem. E comecei a me encantar pela sonoridade da poesia. E aí quando eu voltei para o Brasil, trouxe um livro sobre como escrever poesia métrica em inglês, né? E aí que eu fui entender como funcionava mesmo, e aí que eu me apaixonei de vez, assim, comecei a escrever os poemas e tal. E aí disso, sim, veio, né, minha paixão pela poesia, que define muito do que eu faço hoje. Então, Pedro, quais foram suas principais dificuldades para conseguir chegar ao nível de inglês atual? E aproveitando essa pergunta, sobre o que foi seu mestrado? Então, minhas principais dificuldades, eu diria que eu aprendi muito sozinho, né, lendo os livros, né, buscando informação na internet e tal. Então eu não tinha muito uma orientação, né? Fui meio que na cara e na coragem mesmo. E como eu falei, eu não li os livros sem usar muito dicionário e tal. Então eu fui aprendendo as palavras por contexto, mas muitas vezes eu não tinha uma noção muito precisa do significado delas. Eu sabia mais ou menos o campo semântico, né? Sei lá, se uma palavra significava, né, um sentimento alegre ou triste, etc. Mas não tinha noção precisa do significado das palavras. Então isso foi uma coisa que quando eu cheguei num nível mais, né, avançado, assim, a partir de um certo momento, eu comecei a perceber que eu precisava, né, fazer um retrabalho, assim, voltar, né, em alguns livros, reler e aí ir pesquisando as palavras mesmo, né, para ter uma noção mais clara do que elas significavam. E, de maneira geral, a falta de orientação, assim, não diria que me atrapalhou, mas tornou mais lento o processo, né? E meu mestrado eu fiz a respeito dos sonetos de Shakespeare, na verdade, dos 18 primeiros sonetos, dos 154 que ele escreveu. Então, os 17 primeiros são normalmente conhecidos como sonetos da procriação. Eu peguei esses 17 sonetos, né, e encontrei uma relação, né, um paralelo muito forte entre eles e o mito de Narciso, né, contado por Ovídio. Então, meu mestrado foi um trabalho comparativo entre os sonetos e o mito, né, em que eu mostro que certos elementos essenciais ali vamos dizer, da narrativa subjacente ao soneto, porque os sonetos são líricos, né, não tem uma narrativa propriamente, mas tem uma história subentendida. Então, alguns desses elementos centrais, eles correspondem a momentos-chave do mito de Narciso. E eu acabo, né, argumentando que o soneto 18 deve ser incluído também nessa sequência e subsequência de sonetos, né, os sonetos da procriação. Pedro, qual foi seu primeiro contato com o tipo de literatura que você utiliza no curso? Então, como eu falei, meu primeiro contato com a poesia foi nos Estados Unidos, quando eu li
Ricardo II, do Shakespeare, e aí eu li também na sequência, né, as peças Henrique IV, parte 1 e 2, que são continuação do, do Ricardo II, e comecei a ler alguns poemas esparsos, né, assim, o primeiro que eu li foi o Soneto 1 do Shakespeare, depois eu li o As Kingfishers Catch Fire, do Hopkins, que também, né, como se diz em inglês, blew my mind, né, me abriu a cabeça ali para um tanto de coisa. Depois eu comecei a ler uns sonetos do Wordsworth, uns poemas do Wordsworth, e assim foi, né, esse foi meu primeiro contato mesmo com a poesia. Lógico que eu já tive algum contato antes, mas o primeiro contato mais forte, mais sistemático foi nessa época aí, com esse tipo de texto. De onde que veio essa ideia de dar o curso de inglês pela literatura? Como que surgiu a ideia? Então a ideia de dar esse curso, na verdade, surgiu com um convite de um amigo para dar um curso na AGU, aqui em Belo Horizonte. Acabou que esse curso não foi adiante, né? Mas então eu já tinha concebido mais ou menos um programa para esse curso. Era um pouco diferente, tinha menos poesia e mais contos, né? Mais prosa. Mas aí eu comecei a trabalhar muito com poesia nas minhas aulas particulares, né? Então eu fui modificando meu plano mental desse curso e depois, né, vocês do Instituto Laço vieram me propor para dar esse curso, um curso de férias de inglês, né? Eu falei que tinha, né, já mais ou menos esse programa na minha cabeça, assim, e foi assim que a gente resolveu. Para nós é uma honra. Para mim também. Estudar pela literatura também pode ajudar na comunicação. Como é que funciona esse processo? Com certeza, né? Porque a literatura apresenta para a gente, né, a língua no seu grau máximo de expressão. E para ler você tem que, né, de algum modo você tem que entender as coisas em inglês. Você pode traduzir mentalmente, mas à medida que você começa a ler, né, com mais frequência, né, e com mais perspicácia, você começa a entender as coisas em inglês mesmo. Então, se você entende inglês, fica muito mais fácil de você falar em inglês, né? Eu mesmo sinto assim que por conta da leitura, né, minha capacidade de expressão foi ampliando assim bastante, né? Eu lembro que na época que eu estava lendo Harry Potter, então quando eu comecei a ler livros em inglês mesmo, eu estava lendo lá à noite, depois ia deitar para dormir, e aí começavam a me vir algumas frases, né, algumas expressões dos livros, e eu começava a pensar naquilo, né, naquele momento ali do limbo, né, entre a vigília e o sono, né? Então, assim, eu fui introjetando certas frases, certas expressões que agora fazem parte do meu repertório, né, do inglês, né? É possível estudar bem uma língua sem esse contato com a literatura? Olha, para ser sincero, eu creio que não. Assim, é possível você conseguir se comunicar razoavelmente, né? Mas sem ler literatura de uma língua, você nunca vai conhecer a língua de fato, porque a literatura é parte intrínseca, não sei intrínseca, mas é uma parte indispensável da história da própria língua, né? Se pensar, né, as línguas modernas foram todas estabelecidas a partir de obras literárias, né? O inglês com Shakespeare, o italiano com Dante, etc. Então, assim, a própria história da língua, a história das palavras, a história das expressões, até do modo de pensar,
está atrelado à literatura, né? E além disso, assim, como eu disse, a literatura traz a língua em seu grau mais alto de expressão, né? Então, se você não tem esse contato com, né, a expressividade da língua em alto nível, você nunca vai realmente saber a língua, né? Você vai poder, né, ir num restaurante e pedir uma comida, mas se você quiser ter uma conversa, né, num nível mais profundo, se você quiser entender, né, coisas mais elaboradas, você não vai conseguir, né, sem esse contato com a literatura. Pedro, por que estudar especificamente a poesia? Então, a primeira razão, acho que a principal, né, além do que eu já falei, né, que vale para a literatura de maneira geral, mas a percepção silábica que a gente tem em português é diferente da percepção silábica em inglês, né? Nossa percepção é de que as sílabas têm mais ou menos a mesma duração, né? Às vezes a gente dá uma ênfase maior numa sílaba quando a gente quer dar uma ênfase específica numa frase. Mas, de maneira geral, as sílabas têm a duração mais ou menos equivalente. Em inglês, existe uma diferença, um contraste muito grande entre a duração das sílabas acentuadas e as sílabas não acentuadas. As sílabas acentuadas são mais longas e mais bem pronunciadas, e as sílabas não acentuadas, elas são mais curtas de maneira geral e têm a dicção mais reduzida, né, em termos gerais, assim. Então, muitas vezes até as vogais nas sílabas não acentuadas, elas são, né, muito reduzidas, às vezes quase inexistentes, ou às vezes elas viram a, todas viram a, né? Então, a poesia, né, especialmente a poesia, né, mais clássica um pouco, né, que tem uma métrica, né, e a métrica do inglês funciona com base em alternâncias, né, de sílabas fortes e fracas, né? Então, a unidade mínima da poesia em inglês é uma unidade ou é um grupo de sílabas fortes e fracas, um determinado grupo de sílabas fortes e fracas. Então, como a métrica em inglês tem essa característica, né, ela é extremamente útil para a percepção sonora da língua, né? Você perceber como as pessoas falam, né, a língua, qual o ritmo que elas dão para a língua, né, e como elas passam significado através desse ritmo, né? Então, a poesia é um instrumento maravilhoso para isso, e eu diria que não tem outro melhor. Pedro, como que a literatura pode ajudar a entender a realidade? Qual que é o papel da literatura nesse entendimento? Bom, essa é uma pergunta um pouco difícil, digamos, mas de maneira, né, sumária, eu diria que a literatura, né, sempre traz os autores buscando compreender a realidade, lidar com a realidade de alguma forma. Então, como, né, eles fazem isso, tentando expressar as coisas da melhor maneira que eles conseguem, então a gente tem ali, vamos dizer, interpretações elaboradas e precisas, né, percepções elaboradas e precisas a respeito da realidade, né? E dessa maneira, né, lendo essas percepções e essas, né, interpretações dos autores, né, a gente aprende, né, vamos dizer, essas percepções refinadas que eles desenvolveram, né? Por isso, né, isso acaba refinando a nossa própria percepção também. Em que consistem os valores figurativos e como que eles ajudam a formar o imaginário, desenvolver o imaginário? Então, os valores figurativos, eu diria que são nada mais, nada menos do que percepções de semelhanças e diferenças entre as coisas do mundo, né? Então, é você ter noção, né, de como, por exemplo, o sol pode representar um rosto humano, né? Um olho pode representar o sol. É você ter noção dessas equivalências entre uma coisa e outra, né?
E isso implica também em ser capaz de perceber, né, quando uma figura de linguagem está sendo usada, né, e muitas vezes a gente usa figuras de linguagem sem ter uma noção clara disso, né, sem saber muito bem o que a gente está falando, sem pensar, na verdade, em que tipo de imagem está embutido naquilo que a gente fala. Então, você trabalhar com literatura, né, assim, estudar literatura, poesia, desenvolve a sua noção, né, digamos, desse sistema de significação aí, né? A gente pode dizer de simbolismo natural mesmo. Então, por exemplo, uma figura de linguagem que é muito comum no campo das letras e que muita gente não percebe que é uma figura de linguagem é: a língua é viva. Né? Bom, eu vou falar como Frost, né? Se a língua é viva, então tá. Cadê o olho da língua? Cadê a boca? Cadê o coração? Né? Não existe. Cadê as pernas, os braços, etc? Não tem. Né? Então, bom, a língua não é um ser vivo. Ela é como um ser vivo sob um certo aspecto. Né? Que é uma comparação interessante, sem sombra de dúvida. Não estou dizendo que não deve ser feita. Né? É uma comparação interessante. Mas ela tem limitações, porque é justamente uma comparação. Né? Você está fazendo equivaler certos aspectos da língua a certos aspectos da vida. Mas em tantos outros aspectos elas não têm nada a ver. Então, você pode usar essa figura de linguagem, mas você tem de ter consciência de que é uma figura de linguagem e tem de ter consciência das limitações dessa figura. Então, a questão dos valores figurativos é justamente essa.